Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos, amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Dia 24 de julho, 17 horas e 30 minutos. Mais um boletim coronavírus. Mais um dia que se passa. Mais uma parte da batalha vencida. A Carla, nossa secretária da Saúde, fará o relatório diário e depois alguns questionamentos. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Temos até o momento 1.544 notificações para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo. 71 novas notificações nas últimas 24 horas, que foram realizadas 2 através da Santa Casa, 54 através da atenção básica, 13 através de busca ativa e 2 através de laboratório particular. Temos 908 casos negativos e 500 casos positivos, um aumento de 14 novos casos. 2 óbitos confirmados por Covid-19. Sobre as internações, temos 25 pacientes internados, 6 foram internados nas últimas 24 horas e trata-se de 6 mulheres de 29, 32, 41, 45, 56 e 76 anos. Na enfermaria SUS temos 17 pacientes internados. Na enfermaria convênio, 3 pacientes. UTI, 5 pacientes internados, todos do SUS. 2 estão com suporte de oxigênio e 3 estão em ventilação mecânica. Teve uma nova alta e trata-se de uma mulher de 41 anos. Sobre resultado de exames, houve 27 testagens rápidas, sendo 5 casos positivos e 22 negativos. Por exame laboratorial, PCR, 14 resultados, 7 positivos e 7 negativos. Por laboratório particular, 2 casos positivos. Temos, no total, 266 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Passamos agora às perguntas. A Marineide Oliveira pergunta: Doutor Otacílio, os circulares estão sendo higienizados? Marineide, uma boa pergunta. Nós temos 3 ônibus que circulam pela cidade, são 3 linhas, mas temos 7 ônibus, 4 reserva. Como nós temos essa disponibilidade e também temos os motoristas em número suficiente, os ônibus, a cada volta que eles dão, eles são totalmente higienizados e às vezes trocado até o equipamento. Um ônibus para e entra o outro em circulação, caso não dê tempo de higienizar. Quanto à parte que compete à Codesan, de manutenção dos ônibus, higienização, está sendo feito da melhor forma possível. Tá? Todos higienizados, a cada vez que ele circula, ele é higienizado, limpo, adequadamente, tá bom? Quanto a isso, não precisa se preocupar. A contaminação, no caso, é entre as pessoas que estão ali. O ônibus higienizou, uma pessoa entrou doente, passou a mão no corrimão, segurou num banco, outra pessoa fez a mesma coisa, colocou a mão na boca, se contaminou, certo? Então, cuidado entre vocês. É por isso que deve-se evitar o máximo possível o transporte público. É um local realmente de contágio e transmissão de doenças. Poucas pessoas estão utilizando, mas mesmo assim existe a transmissão nesses locais. Assim como existe nas filas de banco, nas filas de lotérica, nas filas de mercado. As filas é um fator contaminante muito grande. Olá, doutor Otacílio. Trabalho em um restaurante na cidade e estamos fechados para consumo desde o começo da quarentena. Abrimos uma semana apenas e temos muito medo de perder do trabalho. E meu patrão também sempre nervoso para não perder sua empresa e não ter que dispensar os funcionários, porque lá é a nossa renda familiar. Será que ainda vai demorar muito para voltar o consumo local? Agradeço desde já. Bom, essa é uma grande preocupação nossa também, é manter os empregos em Santa Cruz do Rio Pardo. Centenas de pessoas já perderam emprego, as empresas contratando muito menos, não está tendo aquela rotatividade de funcionários. Então, é nossa preocupação manter as empresas vivas e os bares e restaurantes, padarias também. Nós fizemos um plano
meses atrás de fazer a abertura. Tivemos que interromper essa abertura porque houve um número excessivo de casos naqueles dias. Tivemos que interromper essa abertura. Planejamos novamente a reabertura. E a reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes, abrir com presença de pessoas, está prevista para dia 3 de agosto. Hoje nós vimos a apresentação do governador Dória, do Plano São Paulo. A nossa região de Marília continuou no laranja, com possibilidade de ir para o amarelo, inclusive. Os fatores de Santa Cruz, que nós vamos apresentar daqui a pouco, um grande número de casos, mas estáveis. Então, a doença está estabilizada. Então, nós podemos planejar para dia 3 de agosto a abertura nos moldes como foi feito no mês passado. Mesmos moldes. Limitação de pessoas, ambientes arejados, distanciamento das pessoas, álcool gel, cardápio que possa ser limpo, algumas coisas proibidas, para que as pessoas possam recuperar o seu emprego e os pequenos comerciantes recuperar suas finanças da sua família. Então, está previsto para 3 de agosto a liberação desse tipo de comércio e atividade no nosso município. A Eliana Carvalho faz o seguinte comentário: parabéns, doutor Otacílio, e todos que estão na linha de frente. E pergunta: quero saber se essas pessoas que tiveram em estado mais grave ficaram com alguma sequela. Deus abençoe a todos vocês. Nós já tivemos muitos pacientes que passaram pela nossa UTI. Alguns com ventilação mecânica, entubados, outros com assistência respiratória, mas sem estarem entubados. Tá? Os que saíram da UTI saíram bem. Até o momento, os pacientes estão sem sequelas, tá certo? Mas existem aqueles casos que não resistem, que vão a óbito. Tivemos já 2 idosos que não resistiram e foram a óbito. A doença pega todas as idades, mas se complica mais nos idosos e pessoas diabéticas, hipertensas e outras patologias mais graves. Vocês viram que dos 6 casos internados hoje, hoje são só mulheres hoje. A doença não tem preferência por mulher, tá? Mas hoje são mulheres. 5 são considerados jovens. Apenas uma pessoa idosa. A chance maior de complicação será no idoso. Mas é o jovem que leva a doença para casa. É o jovem que leva a doença para o idoso. Tem as exceções. Existem aqueles idosos abusados, né? Que estão na rua, estão na frente de loja, estão passeando, sem máscara, sem nada. Ele que leva para casa, para sua esposa, como eles são homens, né? Que leva para sua esposa, para os seus netos e toda a família. Mas pode sim a pessoa sarar e ficar com sequelas graves, tanto pulmonar quanto em outros órgãos, mesmo estando curado da doença. Ocorre da pessoa estar curada da doença, mas não ter recuperação total dos seus órgãos, e aí vem a óbito como consequência da Covid. Ela até venceu a doença, mas as sequelas foram tão graves que não sai da UTI e vai a óbito. Outros têm que continuar outros tratamentos depois. Nós vemos muito isso nos programas americanos, em que exploram mais esse lado das complicações de longo prazo da doença Covid. Esses 3 questionamentos mais ou menos explicados, nós temos que atentar para um detalhe. Nós chegamos ao número 500. 500 casos confirmados em Santa Cruz, uma grande parte por teste rápido, uma outra parte PCR, Adolfo Lutz, uma pequena parte agora dos exames particulares, de convênios, laboratórios e farmácias também credenciadas a fazer o teste. E nós já dissemos lá no passado, né, que Santa Cruz terá bastante casos, será uma das últimas cidades a controlar totalmente a doença, pelo fato da migração muito grande de pessoas de Santa Cruz que trabalham fora e voltam para cá, no final de semana ou durante a semana. Então a doença sempre estará circulando, levando doença daqui para fora e trazendo de fora para cá, tá? Então será muito difícil o controle da doença.
Mas do ponto de vista de saúde pública, de assistência médica, nós estamos conseguindo controlar. 500 casos positivos, 2 óbitos. Então significa o quê? 1 óbito para cada 250 pessoas que ficaram doentes. Se você for ver nas televisões da região, quando mostra nas cidades o número de casos confirmados e o número de óbitos, vocês vão ver que tem cidades da região grandes, 1 óbito para cada 40 casos, 1 óbito para cada 50, 1 óbito para cada 60. E em Santa Cruz, 1 óbito a cada 250. Fôssemos manter o padrão de óbitos de Bauru, 1 óbito para cada 50, deveriam ter morrido em Santa Cruz 10 pacientes. Uma pergunta que o Estado faz: por que tem tanto caso internado em Santa Cruz e tantos casos na UTI? Pelo número de casos, 500 casos, e o nosso sistema de saúde pública dando uma boa assistência a essas pessoas. Bastante internação, mas poucos óbitos. Então reflete o quê? Aquilo que o município pode fazer, que a Santa Casa pode fazer, que a UPA, que o SAMU, que a Rede Básica pode fazer, que é dar uma boa assistência médica a essas pessoas, reduzindo o número de óbitos. A letalidade em Santa Cruz está baixa. 1 óbito para cada 250 pacientes doentes. Enquanto que outras cidades, 1 para 40, 1 para 50, 1 para 60. Tá certo? Se nós tivéssemos esse índice de letalidade, teríamos já 10 óbitos em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas não podemos abusar. Ou, se eu ficar doente, Santa Casa me cura. Não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. Existem os casos que vão a óbitos. Vocês veem lá pessoas internadas na Santa Casa que não são idosos, que estiveram em estado grave, gravíssimos, se salvaram, mas estiveram ali próximo do óbito. Temos casos agora internados na Santa Casa, na UTI, 2 já em suporte ventilatório, que já saiu da ventilação mecânica, um grande amigo nosso, inclusive, não vamos falar o nome, saiu da ventilação mecânica hoje, depois de quase 1 mês em ventilação. Tá certo? É uma grande vitória do nosso sistema de saúde e uma grande vitória das orações da família, com certeza, e do nosso povo todo. Na torcida com fé, para que saímos vencedor. Temos a esperança de que poucos óbitos ocorram. Vamos seguir essa regra de liberação das atividades aos poucos, para não nos perdermos. Nós tivemos 19 internações nos últimos 7 dias, contra 26 nos 7 dias anteriores. Esses números para nós são importantíssimos. Bastante internações, mas todos os dias estamos falando com um decréscimo desses números. Então é um controle da gravidade das doenças. Casos novos, 61 novos nos últimos 7 dias, contra 88 casos nos 7 dias anteriores. Também um decréscimo. Tivemos um pico no meio da semana. Mas um controle razoável do número de casos. Isso nos dá a liberdade de programarmos para dia 3 de agosto a abertura de outras atividades comerciais, que seriam os bares, restaurantes, lanchonetes. Tá certo? Hoje nós liberamos para funcionar amanhã os pesqueiros. Ah, mas o pesqueiro, mas que pesqueiro quantos são? 2 pesqueiros? 3. Enquanto que bares, lanchonetes, restaurantes são centenas. Envolve centenas de pessoas. Então, toma muito cuidado na liberação para não ter que voltar atrás depois dessa decisão. Tá bom? Contamos aí com a cooperação e ajuda de vocês e principalmente com a compreensão, porque não tem como nós atendermos as necessidades de todos os comerciantes, de todas as pessoas. É impossível. Mas procuraremos dar o melhor de nós, o melhor da prefeitura, para chegar a um bom resultado. Obrigado a vocês. Amanhã é sábado. Nós estaremos aqui mais uma vez, apresentando e respondendo a vocês os questionamentos. Obrigado.